Eu peço que ouçam a história que eu tenho para contar. No mais longínquo ocidente, em terras distantes daqui, existia uma jovem chamada Fátima. Fátima era filha de um próspero fiandeiro e aprendeu com o pai as artes de fiar. Quando jovem, o pai começou a convidá-la para os seus negócios. Quando ele teve que fazer uma viagem longe, perto das ilhas do Mediterrâneo, ele pediu para Fátima que o acompanhasse. E ele disse: minha filha, quem sabe nessas terras você não encontra o amor da sua vida, um jovem com quem você poderá se casar. Fátima, então, aceitou a empreitada. Aceitou a empreitada por ser uma aventura junto ao pai e também pela possibilidade de encontrar o amor da sua vida. E assim eles seguiram e viajaram por dias pelo mar. Quando eles estavam chegando perto da Alexandria, uma tormenta tomou o céu. O céu ficou escuro, as nuvens se adensaram e chegavam bem perto do barco. O mar ficou revolto e implacável. A embarcação deles, então, parecia um brinquedo de papel. Quando, de repente, esse navio não aguentou e se estraçalhou no meio do mar. Fátima foi lançada à deriva. O pai de Fátima morreu. E quando ela recobrou a consciência, ela se viu assim, sozinha, sem entender o que tinha acontecido, numa ilha desconhecida. Ela então levanta, começa a tentar se organizar para tentar entender o que tinha acontecido e o que ela ia fazer, quando ela encontra um casal de tecelões que passeavam por ali e moravam no interior da ilha. Essas pessoas então prontamente acolheram Fátima, cuidaram dela e fizeram com que ela se recuperasse da maneira como era possível. Os tecelões então ensinaram a Fátima a arte de tecer e assim ela aprendeu mais um novo ofício e viveu com aquele casal, feliz da maneira como podia, tentando reorganizar essa nova vida. Passaram-se então 2 anos, quando um dia Fátima foi dar um passeio. E caminhando no interior da ilha, ela viu um crepúsculo lindo e ela se colocou ali completamente tranquila diante desse espetáculo. Com os olhos no crepúsculo, ela não percebeu que perto dali um navio de piratas havia chegado e eles estavam à procura de pessoas para escravizar. Como ela estava distraída com o crepúsculo, ela mal pôde perceber que ela foi tomada por esses homens e colocada dentro do navio. Fátima estava de novo à deriva, no meio do oceano, sem saber que destino a esperava. Ela chegou então em Istambul e foi colocada dentro de uma gaiola, dentro de uma praça, para ser vendida com outros escravos. Um homem então que passava por ali olhou para Fátima e viu aquela mulher de cabeça baixa, triste e desamparada, sem saber qual seria a sua sorte. Esse homem então prontamente comprou Fátima, viu que ela poderia ser uma boa ama para sua esposa. Ela então, com um certo alívio de sair daquele lugar, criou uma expectativa em relação a essa sorte que a esperava. Quando o homem chega então, ele percebe que a sua fábrica tinha sido assaltada e nesse tempo em que ele esteve fora, ele tinha perdido tudo. Mal Fátima tinha entendido qual seria o seu futuro e ao mesmo tempo ela já perdeu esse futuro. Quando ele disse: olha, a minha família perdeu tudo, eu não tenho condições nem de ter escravos, mas eu quero que você siga. Fátima então pergunta: qual é o seu ofício? E ele responde: minha fábrica fazia mastros. Ela disse: eu sou uma ótima aprendiz e eu posso te ajudar a reerguer essa fábrica. Me ensine. E assim o homem fez. Ensinou a Fátima técnicas de produzir mastros. E ela aprendeu e em troca de comida e pouso, viveu com esse casal. Os anos se passaram, quando Fátima então foi chamada para ir para uma viagem na direção da China, para vender esses mastros. O homem a tinha em grande estima e confiança e disse: Fátima, eu preciso que você embarque e leve esses mastros até a China e venda todos. Só assim a gente vai se recuperar. Fátima então tomou a missão e foi.
foi na direção do mar. Mas, como a vida é inesperada, um tufão se aproxima da embarcação e joga aquele navio na direção de Pedras, estraçalhado, da mesma forma. Todos morrem, menos Fátima, que vai parar na beira de uma praia, nas terras chinesas. Ela chega ali, tenta se aprumar, tenta ver qual seria então o destino daquela viagem, completamente distinto do que ela esperava. Ela vê então um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres trabalhavam e cantavam, trabalhavam e cantavam e contavam histórias. E ela se aproximou dessas mulheres e começou a trabalhar em silêncio, era outra língua. Com o tempo ela foi aprendendo aquela língua e ela percebia que tinha uma história que elas repetiam e repetiam sempre. Essas mulheres contavam que tinha uma história tradicional na China que dizia que chegaria uma forasteira e que essa forasteira ensinaria ao imperador a construir tendas, tendas e moradas, uma arquitetura diferente, técnicas diversas. E ela soube também que qualquer estrangeiro que chegasse deveria se apresentar ao imperador para saber se essa pessoa não era tão esperada. Quando ela entendeu isso, ela foi na direção do imperador. Chegou diante do imperador e disse: "Olá, eu sou uma forasteira." O imperador olhou para ela e disse: "Você saberia construir uma tenda?" Ela pensou, lembrou das suas viagens, viu todas as tendas que ela já tinha visto, falou que talvez ela pudesse. Ele disse: "Então construa." Ela falou: "Eu preciso de fios, eu preciso de fios fortes." O imperador disse: "Aqui não temos." Então Fátima se lembrou da sua época de fiandeira, se lembrou do seu pai e começou a fiar. Ela começou a fiar e fez fios extremamente fortes. Com esses fios, ela se lembrou de todo o aprendizado que ela teve com a família de tecelões e ela produziu tecidos fortes e maravilhosos. Pediu se naquele reino tinham mastros e eles disseram que não. E assim ela esculpiu. E assim ela construiu mastros e então ergueu tendas maravilhosas. Aquele imperador olhou e ficou encantado e disse que ficava muito feliz em saber que a profecia era real, que a partir de agora muitas pessoas teriam casa, que muitas pessoas poderiam, do mais simples, fazer suas tendas e suas moradas. Muito feliz, ele olhou para Fátima e disse: "Fátima, peça para mim o que você quiser e o seu pedido será atendido." Fátima então se lembrou que ela não tinha para onde voltar e que ela também não sabia qual seria o seu destino. O que ela pediu foi uma casa. Ela gostaria de ser uma moradora da China e gostaria de ter a sua casa com as suas coisas em algum lugar bem seguro. O imperador então concedeu. Lhe deu morada, lhe deu uma casa e lhe fez uma cidadã chinesa. Com o tempo, Fátima conheceu um bom rapaz por quem se apaixonou. E esse amor lhe trouxe frutos e ela teve belos filhos. Todo dia à noite, então, ela reunia os filhos e contava a eles a sua história. Ela contava suas viagens, seus feitos, suas tristezas, suas conquistas. E ao final, ela dizia a eles: tudo aquilo na minha vida que eu não entendia e que em algum momento parecia uma desgraça, me trouxe a grande felicidade, que é vocês. Por isso, a gente precisa confiar no rumo que a nossa vida precisa tomar.